Almino Afonso e Rubens Paiva. Essa importante luta dos engenheiros brasileiros pelo salário mínimo profissional cresce com o golpe de 1964. Tal como na campanha pela regulamentação da profissão nos anos 30, surgiram vozes de oposição à fixação de piso salarial mínimo para profissionais com ensino superior. O mesmo teor dos comentários se repetiu 20 anos depois com o Marechal Castelo Branco, que vetou a lei aprovada no Congresso Nacional sob o argumento de que seria uma interferência direta nos fatores condicionantes da lei da oferta e da procura, elevando, consequentemente, os custos de produção e atuando como fator inflacionário em marcante obstáculo à política de estabilização monetária desenvolvida pelo governo. A pressão da categoria sobre o Congresso Nacional fez com que o Senado derrubasse, em plena ditadura, o veto presidencial e, no dia 13 de maio de 1966, foi aprovada a Lei 4.950-A/66. O autor do projeto de lei original foi o então deputado trabalhista pelo estado do Amazonas, Almino Afonso, que durante o governo de João Goulart ocupou o Ministério do Trabalho. Almino Afonso apoiou de uma forma explícita as mobilizações de diversos sindicatos, favorecendo a conquista de vários direitos sociais nesse período, como as férias de 30 dias, o salário família e o 13º salário. Para formular a lei do salário mínimo profissional, contou com o estímulo e a participação decisiva do engenheiro e deputado federal, seu companheiro no parlamento, Rubens Paiva. Eu ouso dizer que o Rubens, na minha vida, é como de um irmão. Portanto, o depoimento que eu vou dar a vocês é da alma. Da alma. Mas a sua pergunta me leva ao primeiro instante de um conhecimento na vida com ele. Foi um momento estudantil. Exatamente no Congresso da União Estadual dos Estudantes de São Paulo, realizado, por coincidência, no Mackenzie, onde ele era estudante de engenharia. Eu representava a Faculdade de Direito, como outros mais colegas. E ele representava o Mackenzie, do qual, por sinal, ele era presidente do Centro Acadêmico Horácio Lene. Ali foi, nesse primeiro congresso, um instante já significativo, porque o país vivia, naquela época, já um debate muito aceso sobre a questão do petróleo. Sobretudo, tendo em vista a tese fundamental, que para nós era a correta, e eu continuo achando que era, a do monopólio estatal. Quer dizer, explorar o petróleo por via do Estado. Depois da nossa volta do exílio, o Gaspar virou deputado também. Bom, então, aí nós estamos outra vez na mesma reta, já agora ao nível da Câmara. Ao nível da Câmara. Eu era líder da bancada. Mas logo em seguida, no começo do segundo mandato, portanto, 63, João Goulart me convida para ser ministro do Trabalho. Portanto, a primeira fase dos 6 meses do Rubens, eu estou distante. Ele está fazendo os seus passos na Câmara e eu estou enfrentando as minhas dificuldades no Ministério do Trabalho. Mas permanentemente aliados, etc. Não é? Aliados. Em algum momento desse segundo mandato, é que surge do Rubens uma pergunta. Almino, por que não ter um projeto de lei sobre o salário mínimo profissional para os engenheiros? Engenheiros, ele concretamente falou engenheiros. Engenheiros. Sério, por que não? Eu sou advogado trabalhista. Antes de entrar na vida pública, eu fui basicamente advogado trabalhista. Portanto, se eu vou estudar, realmente, não havia. Estudado, verifiquei que era perfeitamente cabível, etc., e formulei o projeto. Mas a ideia, a sugestão, foi dele. Registro isso com toda clareza. Fiz o projeto, que abrangia engenharia,
arquitetura e agronomia. Nem sei como hoje está a lei, se houve mudança ou não houve mudança. É ainda assim, não é? Muito bom. Foi uma batalha campal com muita dificuldade dos empresários com condições de relações no parlamento, bloquearam, tentaram impedir, etc. E por mera coincidência, eu me pergunto como acabou sendo aprovada já no período do senhor Castelo Branco, general Castelo Branco, já o primeiro presidente militar do regime militar. Veja a vida. Engenheiro, deputado federal, empresário bem-sucedido, Rubens Paiva esteve à frente de empresas de engenharia com sede no Rio e São Paulo, com obras de grande porte nos 2 estados e em Brasília. Sob sua responsabilidade técnica, foram construídas pontes metálicas ferroviárias Brasil afora. É referência nacional a construção de casas populares no bairro da Pavuna, Rio de Janeiro, em um conjunto habitacional que hoje leva o seu nome, assim como a estação de metrô mais próxima. Rubens não viu os trabalhadores entrarem nas casas que construiu com o orgulho de quem tem a consciência do legado que deixava. Defensor ardoroso da democracia e da soberania nacional, o engenheiro e deputado federal Rubens Paiva teve seus direitos políticos cassados em 1964. Preso em janeiro de 1971, foi assassinado e seu corpo jamais encontrado. Homenageado pelo Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro, a Federação Interestadual do Sindicato dos Engenheiros e os sindicatos a ela afiliados, seu busto está hoje na Praça Lamartine Babo, Tijuca, Rio de Janeiro, em frente ao local onde foi brutalmente torturado e assassinado.